Comigo você aqui porque tem notícia urgente no caso Isis, a adolescente grávida que desapareceu. Ricardo Vilches, ao vivo, direto de Tibagi, traz pra gente agora notícias atualizadas sobre o caso. Vilches. Informação importante, Furlan, porque pela terceira vez houve mudança nos advogados de defesa do Marcos Rony. Marcos Rony está preso desde a semana passada como único suspeito acusado de desaparecer com a Isis. Hoje, 18 dias dessa história. E aí eu vou lembrar um episódio. Eu não, você, Furlan. Furlan, você lembra quando nós noticiávamos aqui no Balanço Geral informações oficiais da delegacia, do delegado aqui do caso, quando ele dizia que ele tinha uma prova fundamental que colocava vítima e acusado na mesma cena do crime, que era aquela história da torre de transmissão de celular. Você lembra desse episódio que nós noticiamos, Furlan? Lembro muito bem. Inclusive, o raio de transmissão, de recepção do sinal era o mesmo, naquela faixa de hora em que o Marcos Rony engasgou quando o delegado perguntou para onde ele estava indo, quando as câmeras de segurança flagraram também o carro dele. Então, Furlan, agora nós já podemos falar da dúvida do advogado passado. Porque na avaliação do advogado que já não mais faz a defesa do Marcos Rony, esses exames de estação rádio base, a ERB, não foram realizados. E por quê? Porque ele diz que no processo que ele teve acesso, ele não teve essas informações. Não constam esses dados. E um outro dado importante que ele lembra. Pera lá. Entre o desaparecimento, a realização do boletim de ocorrência, o início de trabalho da polícia e até o momento, se passaram ali aproximadamente, era na semana passada, 12, 13 dias. E polícia científica nenhuma do estado do Paraná faz esse tipo de mapeamento com um espaço de intervalo tão curto. Então, na época, já tinha esse atrito com o advogado de defesa anterior com a polícia. Tanto é verdade que depois desse atrito, que ficou nos bastidores, o delegado aqui do caso decidiu não mais falar com a imprensa, porque ele não queria ser questionado e sujeito a responder esse episódio. Já há um entendimento, e isso, Furlan, eu falo de informações de bastidores envolvendo 3 escritórios de advocacia diferentes, de que o delegado, experiente do jeito que é, já com aquela malandragem que tem nessa questão de investigação policial, deu o que eles chamam de trucada no Marcos Rony na primeira vez que ele prestou depoimento. E aí vamos relembrar essa fase de tempo que é importante. A Isis desapareceu por volta das 6h30 da tarde do dia 6. No próprio dia 6, o tio dela já estava conversando ali com o Marcos Rony por telefone celular, cobrando. Viu, tô sabendo que minha sobrinha foi falar contigo, porque minha sobrinha tá grávida de você. E ela ia se encontrar contigo aí, rapaz, me fale. E ali por telefone celular começou a conversa dos dois. Isso na quinta-feira. Na sexta-feira a polícia tomou conhecimento desse caso. Na segunda-feira o Marcos Rony já prestou o único depoimento na polícia. E aqui teve aquela chamada trucada do delegado. Escuta aqui. Tô sabendo que você tava com ela por último. Mas não tava. Tava sim. Teve essa conversa e eu também tenho estação rádio base do teu telefone celular. E foi aí que os advogados interpretam de que o delegado não tinha esses dados em mãos, mas deu uma trucada no Marcos Rony e ele acabou se entregando, falou que foi realmente o último a estar com a Isis e foi o último a estar com a Isis em determinado local. Isso eu estou falando para você, Furlan, e para todo mundo que acompanha o Balanço Geral, do que pode ser também uma estratégia de defesa dos advogados anteriores, que disseram para mim que não tiveram acesso à íntegra do inquérito policial e nem daquela parte do inquérito que já está na justiça, nas mãos do promotor de justiça e também do juiz aqui do caso de Tibagi. Estou contando história de bastidores que acontece aqui envolvendo agora 3 escritórios de advocacia. E tem um detalhe importante, Furlan. O escritório de agora, que tem 3 advogados que estão fazendo a defesa agora do Marcos Rony, atua em Ponta Grossa. E eles já atuaram num caso que eu até me arrepiei, muito parecido com esse caso aqui da Isis. É um episódio envolvendo Paulo Spinardi, de 33 anos, que lá em outubro de 2015 foi passear com a namorada deles. Foram num ponto turístico aqui dos Campos Gerais, conhecido como a Fenda do Rio São Jorge. O casalzinho foi lá passear, passar um fim da tarde. Só que ele, o Paulo,
acabou voltando sozinho para casa. E quando questionado onde estava a namorada, o que ele fez, Furlan? Fugiu. Fugiu da família, depois fugiu da polícia e estava em fuga também de um mandado de prisão que foi expedido pela justiça contra ele. E aí o que aconteceu? Esses advogados entraram na parada, ele acabou procurando a polícia e confessou que sim, por um acidente, a namorada dele caiu no rio e que ele não tinha nada a ver com isso. Fugiu porque ficou assustado com a cena, porque ia ser culpado disso daí, mas o fato é que ele foi levado a julgamento e pegou 18 anos de condenação. O escritório, os advogados que orientaram o Paulo nessa época, agora assumiram também a defesa do Marcos Rony. É um escritório lá de Ponta Grossa. E mais cedo, Furlan, nós conversamos com um desses 3 advogados, que é o advogado Renato Taiuli. Nós perguntamos muito sobre essa investigação aqui de Tibagi, o desaparecimento, por exemplo, da menina Isis, e como é que vai ser a estratégia de defesa do Marcos Rony. Nós vamos começar a detalhar isso a partir de agora. Confere essa entrevista, Furlan. A versão dele ele já apresentou na delegacia de polícia. Então, a orientação que a defesa nova nossa agora é de que ele vai permanecer em silêncio. Aquilo que ele já tinha para dizer, ele já disse. E, com certeza, a defesa irá ingressar com pedidos para tentar a revogação dessa prisão temporária. Por quê? São só 30 dias? Porque nós entendemos que não tem nenhuma prova concreta de que o Marcos tenha participação nesse desaparecimento dela. E, diante disso, a defesa vai pugnar pela soltura dele. Bom, a autoridade policial argumenta de que ele foi o último que esteve com a Isis quando ela foi vista ainda viva. A autoridade policial, com todo respeito, ela visa buscar provas para incriminar o Marcos. Eles não estão preocupados com esclarecer o desaparecimento da Isis, mas sim buscar prova para tentar incriminar o Marcos. E nós entendemos que a investigação ela deve abrir vários leques de investigação e não focar tão somente em uma pessoa. O fato do Marcos ter sido a última pessoa que teve contato com a Isis não quer dizer que ele é o responsável pelo desaparecimento dela. O advogado anterior do Marcos Rony, você lembra, né, Furlan? Ele também teve uma estratégia considerada agressiva de fazer a defesa do cliente, o Marcos Rony. O que ele veio à imprensa dizer? Que, olha, a polícia também está investigando o ex-namorado da Isis. Um homem que já foi namorado dela no ano passado, também casado, também mais velho, e que foi visto por uma testemunha naquela região onde a Isis foi vista pela última vez. Inclusive, franqueou o depoimento dessa pessoa aqui na delegacia, nós exibimos aqui no Balanço Geral. Ou seja, a estratégia do advogado anterior era mostrar que o cliente dele não era o único investigado e que poderia não ser o único culpado por esse desaparecimento. E aí jogou para o ex-namorado da Isis. O Balanço Geral seguiu os caminhos da polícia nessa investigação, encontrou esse ex-namorado e entrevistou. Foi aquele rapaz que nós exibimos aqui ao vivo, lembra, Furlan? Que ele falou o seguinte, ó, a caminhonete que foi vista lá naquele local onde a Isis estava pela última vez era uma caminhonete inteiraça. A minha caminhonete está toda batida, está toda com a lateral batida. E a câmera de segurança que a polícia tem à disposição mostrou a caminhonete que apareceu é inteira. A minha não, a minha está toda batida. Então por isso que ele foi descartado como suspeito já pela polícia nessa investigação policial. E sobra apenas como único suspeito de fato o Marcos Rony. Agora é o seguinte, a atual banca de advogados informou que vai ter acesso a essa investigação, quer tirar a limpo essa informação de que a polícia já teve acesso, um trabalho da polícia científica mostrando ali a localização do telefone da Isis e também a localização do Marcos Silas para tal da estação Rádio Base, porque o delegado estava falando o seguinte, espera lá, ele me fez pensar e acredito que vai fazer você, Furlan, e o pessoal de casa também pensar, mas espera lá, Tibagi é uma cidade pequena, não é? Eu falei, é verdade, uma cidade de 20 mil habitantes. Você já fez o teste quantas torres de telefone celular tem na cidade, a ponto de fazer um mapeamento para saber exatamente quantas localidades diferentes pode existir? E aí me bateu essa dúvida, realmente essa cidade é muito pequena. Tem região, por isso que a gente normalmente só faz link daqui, né? Porque aqui em frente à delegacia é onde o telefone pega bem, é o centrinho da cidade, Furlan. Então não são tantas torres de telefone celular assim. São informações técnicas que os atuais advogados, como eu disse, jovens advogados, porém, ó, macaco velho, experientes nesse tipo de investigação policial e de defesa de cliente, que eles vão começar a estudar e, principalmente,
questionar o trabalho aqui da polícia. O que nós sabemos é que o delegado ele conta e muito com outro tipo de trabalho técnico da Polícia Científica de Telêmaco Borba e que ainda não trouxe resultado por causa do prazo, que é o exame do carro do Marcos Silas. Aquele carrão que ele fez uma espécie de viatura, plotou para se fosse um carro de vigilante. A polícia acredita que a Isis tenha sido transportada dentro do carro dele. E se de fato algo de pior aconteceu, um assassinato dentro do carro, por exemplo, ou o transporte de um corpo já sem vida dentro desse carro, manchas de sangue podem ter nesse carro. E aí a polícia científica tem a capacidade de fazer uma análise um pouco mais apurada para saber se tem mancha de sangue dentro desse carro e de quem é esse sangue. Então, esse resultado ainda é oficial, não ficou pronto. Então o questionamento é o seguinte, ó, se esse exame não ficou pronto, como é que esses outros exames de estação rádio base já ficaram prontos? Por isso é que há essa dúvida também e talvez até tenha um pouco mais de crédito ao trabalho do delegado do caso, que tem usado um pouco da experiência que ele tem aqui nessas histórias para conseguir uma confissão que, por enquanto, é a principal nesse caso, né, Furlan? De fato, o Marcos Rony assumiu para ele ter sido a última pessoa a ficar ali com a Isis viva. Isso ele assumiu. E assumiu por quê? Porque o delegado deu uma trucada nele. Ele falou assim, ó, eu tô sabendo que você estava com ela porque eu tenho aqui a herb do seu telefone celular. Aí ele, acuado, acabou assumindo essa história. Não fosse isso, talvez nem essa chamada confissão nós teríamos esse inquérito policial. Você tá vendo, ô Furlan, a importância e como isso mexe também, um caso de repercussão desse, mexe também com esses escritórios de advocacia? Porque o que nós sabemos é o seguinte, né, Furlan? Esse caso tá dando repercussão, tá dando mídia, tá dando muito disse-me-disse. E os advogados têm interesse em mostrar o trabalho. Os advogados têm interesse em ligar para a imprensa e falar, ó, tô nessa história e tenho tal coisa para mostrar aí no Balanço Geral de Curitiba. Você tá entendendo como é que funciona, Furlan? Perfeitamente, viu, Ricardo Vilches? Esse tipo de interrogação, né, que fica no ar, onde está a Isis Vitória, que é a principal resposta que todo mundo quer saber. Se essa menina foi levada para uma área de mata e por quem? Se essa menina foi morta antes ou depois, respostas que só serão realmente trazidas à tona a partir daquela conclusão do laudo feito no carro do Marcos Rony. Isso tem um prazo para ser concluído ainda. Eu acredito que ainda deve demorar mais uns 15 dias, Ricardo Vilches. Ah, eu já vi casos como esse muito parecidos aí em Curitiba, Furlan. Isso daí demora 2 meses, quase 3 meses para ficar pronto. Não é de um dia para o outro, assim como também é o caso dos exames de estação rádio base, que pelo menos aí em Curitiba também demora uma barbaridade. Eu não conheço a realidade da Polícia Científica de Telêmaco Borba, a encarregada desse tipo de trabalho. Nós fomos atrás de informações, mas eles recomendaram à Polícia Científica que nós tivéssemos todas as informações diretamente aqui na Polícia Civil de Tibagi. E o delegado daqui, seguindo a orientação aí de Curitiba, disse que não vai mais receber a imprensa. Uma pena, né, Furlan? Uma pena, porque essas informações públicas poderiam ser confirmadas ou descartadas, porque esse disse-me-disse faz muito mal à credibilidade de uma investigação como essa. Mas um detalhe que eu queria trazer para você também, que nós, na primeira participação, nós estávamos mencionando. Você tem aquela foto aí, não tem, Furlan? Do Marcos Rony, com aquela tatuagem que ele tem no braço. Me lembra como é que é aquela tatuagem que ele tem no braço mesmo, Furlan? Tá aqui, tá escrito Rony aqui no antebraço, já tá aqui a foto. Então é o seguinte, o Marcos Rony se apresentou à delegacia de Francisco Beltrão, que fica a 400 quilômetros aqui de Tibagi, na sexta-feira retrasada. Lembra? Era lá que ele estava lá com parentes, era lá que ele estava com amigos e foi lá que ele se apresentou. O fato é que ele foi trazido para a delegacia de Ponta Grossa e a informação que nós tínhamos, né? Essa preocupação, essa identificação que ele tem com polícia, com o Rony, coisa e tal, se isso não seria ruim para a saúde dele lá dentro, se ele não poderia ser ameaçado por os demais presos. E aí veio a informação, tem até a preocupação com a tatuagem dele também. E aí veio a informação de que o Marcos Rony, essa tatuagem que nós mostramos nessa foto, que ele mesmo divulgou no Facebook, isso já foi tirada, viu? Ele já não tem mais essa tatuagem de escrita Rony aí no braço, viu, Furlan? Ou por medo, né? Obviamente, no sistema prisional, quem que é esse cara com uma tatuagem escrito Rony? O pessoal lá dentro vai fritar ele, com certeza. Agora, ô Vilches, eu te faço mais uma pergunta a respeito dessa questão.
Honestamente, a população inteira quer saber o que nós também queremos, que é o desencadear dessas investigações. Então, honestamente, eu considero muito desprezo por parte da assessoria da Polícia Civil em querer calar o delegado, em querer orientá-lo a não conversar com a imprensa. Honestamente, eu acho que isso é um desprezo. Você está entendendo? Porque a gente está atrás de informações para poder transmitir para a população, principalmente a população de Tibagi, que se sente numa situação de encarceramento emocional por conta das coisas que o Marcos Rony faz para as pessoas. Porque a partir do momento que esse sujeito foi preso, choveu denúncias de que ele ameaçava as pessoas nas ruas da cidade. Perfeito, perfeito. E outra coisa, veja, nós estamos falando agora de um escritório de advocacia que sabe lidar com a imprensa. Ou seja, amanhã ou hoje, a RIC TV, o Balanço Geral de Curitiba, ter acesso às informações que até então nós não tínhamos informações. E informações que são do interesse da defesa de Marcos Rony, que vão ser repassadas pelo novo escritório de advocacia que sabe lidar com a imprensa. E aí eu não estou querendo dizer que vai fazer juízo de valor. Eu estou falando o seguinte, o Furlan, para todo mundo que está acompanhando o Balanço Geral, tudo isso faz parte do jogo. É aquilo que os advogados falam do tribunal da televisão, o tribunal do povo. Afinal de contas, é aqui, pelo noticiário, que as pessoas se informam e acabam formando uma opinião com as informações que são trazidas pela televisão. Mas essas informações você tira de onde, Ricardo? A gente tira essas informações de onde ela vem. Normalmente, é da polícia. Mas quando a polícia começa a tomar essa decisão de não falar mais com a imprensa, outras pessoas, as outras partes, começam a se utilizar da imprensa. Os advogados de defesa, por exemplo, eles chegam e falam, olha, esse trabalho da polícia não tá certo não, dá uma olhada nessa história aqui. E é assim que funciona. Vou dar um outro exemplo para você, Furlan. Mais cedo nós procuramos o Ministério Público. O Ministério Público, ele sabe exatamente o trabalho que a polícia está fazendo. É o Ministério Público quem formaliza todo e qualquer tipo de providência pedida pelo delegado de polícia, como, por exemplo, a necessidade de fazer uma busca e apreensão, eventualmente a necessidade da prisão de um outro suspeito para a investigação. Tudo isso passa pelo Ministério Público. E o Ministério Público aqui de Tibagi também tomou a mesma decisão. Não vai falar sobre esse caso até que o trabalho da polícia não finalize. O fato é que esse vai ser o quadro dessa semana. Anota o que eu tô falando aí, Furlan. Polícia e Ministério Público vão ficar em sigilo. E o outro lado dessa história, que é o lado do Marcos Rony, eles vão deitar e rolar. Porque a partir de agora, todos nós da imprensa teremos acesso às informações que até então eram consideradas sigilosas pela polícia. E os advogados vão começar a passar isso para nós da imprensa. E aí nós vamos começar a divulgar, e nós repórteres que não sabemos, não somos polícia, mas a gente está questionando esse trabalho, começa a ficar em dúvida também sobre de fato o que está sendo levantado pela polícia. Tudo isso, Furlan, faz parte de um teatro, aquele teatro do júri que nós tanto mencionamos quando acontece um julgamento num fórum, mas tudo isso faz parte também de um teatro que é uma investigação policial quando envolve um caso de repercussão nacional, como é esse do caso da menina Isis. Compreendeu, Furlan? Compreendi, mas não aceito, em hipótese alguma, a polícia ficar calada. Não vou aceitar. Honestamente, eu não vou aceitar. Eu acho que a população também não vai aceitar. Eu acho que convém a polícia compartilhar informações que são importantes para o esclarecimento de dúvidas, até porque a polícia é a fonte oficial, e aí com isso, Ricardo Vilches, não se dá abertura para disseminar notícias mentirosas nas redes sociais. Então eu acho que isso é muito importante, isso é fundamental para que a população tenha a informação coerente, correta e decente, porque a gente sabe que de carona com casos como esse, muitas mentiras são divulgadas. Muitas mentiras. Ricardo Vilches, novamente eu agradeço a sua participação aqui. Pode falar, pode falar. Não, eu ia mencionar esse episódio, já que você me deu a deixa. Teve um episódio, Johnny tá aqui comigo. Ainda há pouco nós estávamos aqui na praça em frente à delegacia, vieram umas pessoas falando assim, essa história do disse-me-disse, a rede social. Essa história de que o Marcos Rony matou uma mulher, uma prostituta aqui no passado em Tibagi, vocês vão noticiar também? Eu falei, que história o senhor está mencionando? Saiu na televisão de Ponta Grossa.
E aí nós já tínhamos ficado sabendo dessa fofoca, dessa fake news envolvendo o Marcos Silas, de que ele matou uma pessoa e esse caso não foi investigado. E aí eu reforço aqui para o pessoal de Tibagi, Ponta Grossa, que está nos acompanhando ou pela televisão ou pelas redes sociais. Gente do céu, esse caso, inclusive a polícia indiciou uma pessoa. O Ministério Público apresentou uma denúncia contra essa pessoa que se tornou ré. E esse réu foi julgado e condenado pela justiça pela morte dessa prostituta que aconteceu aqui em Tibagi. O Marcos Rony nunca foi investigado por episódio. Mas isso que você acabou de falar, Furlan, em tempos de rede social, onde absolutamente tudo circula por Facebook, Instagram e WhatsApp, você não tem noção das coisas que a gente ouve sobre essa investigação da ISIS aqui em Tibagi. E você também não tem noção, ô Furlan, do que o WhatsApp da polícia também recebe de informação. Eu vou dizer pra você que a cada 2 dias, uma notícia chega aqui no WhatsApp da polícia, falando o seguinte: tem um corpo aqui que foi encontrado em tal região de Telemaco Borba, em Tibagi, pode ser o da garota. Então, o que tem de fake news, desinformação, que atrapalha o trabalho da polícia, não está escrito, Furlan. Atrapalha o trabalho da polícia e leva para a família um sofrimento adicional de graça. Esse é o mais agravante da história. Então, assim, a gente vai atrás, nossa missão é justamente essa, é correr atrás da informação. O problema é, na visão da Polícia Civil, a repercussão ela vai tomando proporções gigantescas por conta da força do jornalismo da RIC TV Record. E aí com isso, viu, Ricardo Vilches, a polícia se sente na obrigação de acelerar muitas vezes as respostas aos nossos questionamentos. E a gente sabe que a Polícia Civil, aí principalmente o pessoal de Tibagi, é um corpo de trabalho reduzido diante da baixa demanda de trabalho que se tem na cidade de apenas 20 mil habitantes. Pois é, mas é importante também a gente salientar o seguinte: crimes contra a vida que acontecem aqui em Tibagi também não são tantos. Esse ano, por exemplo, de 2024, 3 homicídios foram registrados. Eu até me surpreendi com a quantidade, porque eu imaginava que não tivessem sido tantos assim. Mas eu já trouxe essa informação, inclusive, que o último desaparecimento de pessoa aqui em Tibagi só aconteceu em 2019. Então, casos rumorosos ou de repercussão não são tantos assim como acontece. Eu, nessa semana, aliás, nesse fim de semana, eu conversando com pessoas de dentro da Secretaria de Segurança Pública, eu até questionei uma possibilidade, ou melhor, uma possibilidade que foi aventada dentro da Secretaria de Segurança Pública, lá aí em Curitiba, a da possibilidade do DHPP, a Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa de Curitiba, vir para cá, para Tibagi, para dar um reforço nessas investigações. Porque aquilo, né, Furlan? Casos de repercussão, o DHPP de Curitiba costuma ser acionado para ir para as outras cidades. Eu vou dar um exemplo para você mais recente, aquele caso envolvendo, foi próximo das eleições presidenciais do ano passado, lá em Foz do Iguaçu, onde um bolsonarista discutiu com um petista e onde eles trocaram tiros e um deles foi morto. O delegado do caso lá de Foz do Iguaçu começou esse trabalho, mas por causa da repercussão, e não é questão de competência ou não, não é isso, é questão de estrutura mesmo. O DHPP que tem aí em Curitiba tem uma estrutura enorme, tem muitos policiais e policiais experientes. Então por isso havia essa possibilidade. Será que a Secretaria de Segurança Pública vai designar o DHPP aqui para Tibagi para assumir, para avocar esse inquérito policial? Mas isso foi descartado, porque é uma avaliação que a polícia daqui, ó, tá ok, tá tocando certinho essa investigação policial. E assim, ficar quieto, ficar em silêncio e não falar com a imprensa também é uma estratégia da polícia, né, Furlan? Gostemos ou não nós que trabalhamos com notícia, né? Com certeza, isso alimenta em nós o desejo de buscar cada vez mais informação para compartilhar com as pessoas que nos assistem. Vilches, compartilha comigo aí o celular do advogado de defesa, por favor, do Marcos Rony. Eu tenho umas perguntas que eu quero fazer para ele. E se ele puder nos atender, eu gostaria muito de conversar ao vivo com ele também, porque eu acho importante, eu tenho muitas perguntas que devem ser feitas e eu acho interessante a gente ter essa conversa, viu? É o que nós já antecipamos, Furlan, posso te antecipar aqui, as pessoas, os coleguinhas que estão nos assistindo vão saber também, mas enfim, nós já marcamos um encontro, brevemente, que é o tempo que ele vai ter ali para tomar conhecimento desse inquérito. E ele prometeu que quando ele tiver acesso a todos os documentos e assistir
os depoimentos que foram gravados em vídeo e ter acesso aos exames que foram pedidos e o resultado, porventura, de alguns exames tenham chegado, ele vai explicar pra gente. Então isso a gente já está encaminhado e como a gente vai trazer essa informação, esse outro lado dessa história em primeira mão aqui também no Balanço Geral. Tá bom, Furlan? Falei demais agora, né? Acho que agora acabei até me entregando também, né? Imagina. Te mandei uma mensagem aí que eu acho que é importante você ler e aí a gente continua porque o telespectador é a nossa... A maior curiosidade que se tem é do nosso telespectador. Vilches, obrigado. Eu já volto a falar com você.